Pessoal, começando a aula de hoje, então, o recadinho que eu quero passar para vocês é o quê? Não, primeiro, né? Primeiro, não saiam quando terminar a aula, né? Vocês sabem que daqui a pouquinho já começa a compartilhar os slides, a gente começa a conversar sobre o livro, mas eu peço que não saiam no final, porque no final eu vou refazer a chamada, tá? E no final de nossas aulas eu estou passando o nome para a coordenação de quem não estava em aula, por quê? Porque nós só temos 4 aulas nesse último trimestre, né? Já tivemos uma, hoje temos outra, ou seja, temos mais 2 aulas e vocês já têm as nossas avaliações, tá? O nosso horário vai trocar, não sei se vocês já receberam, se não receberam, vão receber entre hoje e segunda-feira, eu sei que segunda é feriado, mas as nossas aulas passam a ser na segunda, e aí essa segunda já é feriado, mas não vai interferir nas 2 aulas que a gente tem, porque a gente ainda vai ter mais 2 segundas-feiras, além dessa do feriado. Então, vai dar certinho a mesma quantidade de aula, tá? Mas o recado, então, é o quê? Não saiam, porque no final eu vou refazer a chamada e quem não estiver, né, eu coloco como falta. Porque tem algumas pessoas, às vezes, não é o caso de vocês que estão aqui, mas tem alguns que entram no início, porque sabem que eu faço chamada no início, e quando eu vou ver, já saiu. Esses dias teve uma turma que 11 tinham saído no meio da aula. Então, eu acabo reportando isso para a coordenação, e quem não vem, eu acabo reportando também justamente por esse motivo, para a gente só ter 4 aulas, e agora, na verdade, só mais 2 aulas até o final do trimestre, tá? A Bruna entrou agora, né? E o Vinícius. Então, gente, não saiam no final, porque no final eu vou refazer a chamada, tá? E aí a gente vai ver realmente quem ficou até o fim. Vou compartilhar aqui. Lembrando, estava falando com vocês, hoje temos o drive-in da escola. Eu vou estar lá, né? Todos os professores vão estar lá. Fizemos alguns horários escalonados, né? Eu vou estar das 4 às 5. Como eu falei no início, se eu conseguir colocar um tênis, só tem um tênis que me serve, meu pé tá muito inchado, mas se eu conseguir entrar nele, é nele que eu vou. E aí a gente vai se ver, né? Então rachem o Uber aí que vocês estavam falando e passem lá para nos ver, que vai estar bem, bem divertido, bem legal. São 50 anos da escola e vocês fazem parte aí dessa história, com certeza, né? Bom, pessoal, já estão vendo meus slides? Podem confirmar, por favor? Sim. Sim. Obrigada, gente. Bom, aqui a gente vai mudar depois, né? Porque de acordo com esse nosso novo horário, não vão ser mais essas datas. Porém, a gente continua e mantém o mesmo número de aulas. Lembrando, pessoal, temos o nosso trabalho, né? Que está vigente aí até o dia 10/11. Até agora, eu recebi um trabalho da turma de vocês. Um trabalho, se não me engano. Vou até olhar aqui se eu recebi mais um. Não, só um. Recebi um trabalho da turma de vocês, então vocês são páginas do livro, tá? Vocês não têm que ir atrás de material, vocês não têm que ir atrás de nada, são coisas que vocês têm no livro, é só abrir e fazer e me mandar foto, né? Então você já tem isso aí, o trabalho está vigente até o dia 10/11, tá? Então vou aguardar o trabalho de vocês. Lembrando, esse trabalho vale 2 pontos. Então, quem precisa de nota, gente, é o momento, né? 2 pontos aqui, 3 pontos de plataforma já são 5 pontos. O que vier na prova é lucro, né? Então, prestem atenção nisso, tá? Gente, na última aula a gente terminou lá o caderno 2, a gente falou sobre o present perfect, sobre algumas palavras, alguns vocabulários que a gente utiliza, né, para esse tempo verbal. Conversamos sobre o report speech, né, então como reportar o discurso, tá? E de onde a gente vai continuar, tá? Bom, estamos na unidade 1, no caderno 3, tá? Vocês, como eu já falei lá no início, nós não vamos passar por todas as unidades, né? Até porque, como eu falei, nós temos mais 2 aulas, é impossível, até porque a última aula, uma parte eu tenho que repassar toda a parte de conteúdo que a gente viu, né? Oi? Tudo certo? Bom, então a gente tem uma aula e meia, se for considerar, né? Uma aula mais a última, que eu posso finalizar o conteúdo e depois fazer uma revisão, né? Então a gente tem mais uma aula e meia depois dessa, tá? Vocês já receberam, já mandei para vocês o conteúdo, né? Vocês já viram que a gente vai trabalhar
com interpretação textual, ainda com present perfect, com report speech, que é o que a gente está vendo agora, com o past perfect, que a gente vai ver hoje, e com os verbos modais em inglês, que a gente vai ver ao longo dessa aula e meia que ainda falta para a gente terminar, tá? Relembrando, pessoal, report speech nada mais é o que a gente conversou na semana passada sobre o discurso reportado, né? Esse discurso reportado a gente pode fazer de duas maneiras diferentes. A gente pode utilizar exatamente a expressão que foi dita e situar quem disse, né? Como a gente tem aqui essa ligação por aspas e fala, Rick, please pass the ball. Quem disse isso? Said the coach. Ou seja, eu repeti exatamente a frase que ele falou, colocando entre aspas e dizendo, então, said the coach. Quem disse, né? Disse o treinador. Ou se não, eu tenho a forma de falar e contar isso para outra pessoa. E como que eu vou falar e contar isso para outra pessoa? Eu vou mudar o tempo verbal da frase, tá? O report speech, de maneira geral, ele sempre dá um passo atrás no tempo verbal que ele está sendo utilizado. Como assim um passo atrás no tempo verbal que ele está sendo utilizado? Se a frase está no presente, ela vai para o passado. Se a frase está no passado, ela vai para o present perfect. Se a frase está no present perfect, ela vai no past perfect. Se ele está no futuro, eu uso, então, a minha expressão de passado do futuro, que é o would. Se ela está com o verbo modal can, por exemplo, eu vou usar o verbo modal can no passado, que é o could. Então, eu sempre dou um passinho para trás no que eu estou contando, tá? E aí, a gente tem algumas regrinhas e a gente está vendo isso. A gente está vendo algumas palavrinhas que nós utilizamos para reportar o discurso. Vimos na semana passada, então, o tell, que no passado ele vem para told, e ask, que no passado vem para asked, né? E aí a gente viu esses exemplos aqui. Please, open the window. Então, alguém pediu para abrir a janela, né? Então, digamos que foi ele que me pediu a janela, para abrir a janela. Então, vou lá e vou contar para alguém. He asked me to open the window. Ele pediu a mim para abrir a janela. Open the window. He told me to open the window. Ele falou para mim, né? Ele falou para mim abrir a janela. Tá? Só que hoje a gente vai ver outras palavras, porque a gente não reporta o discurso apenas com told, com asked, né? Existem várias outras palavras, como convidar, como recusar, como concordar, se ele concordou em vir, se ele foi convidado para vir, eu convidei ela para ir. Então, a gente tem várias outras palavras para reportar este discurso, tá? E é o que nós vamos ver hoje. Na semana passada, a gente também trabalhou com os pronomes objetos, né? Com os object pronouns, onde a gente completou esse exercício aí, porque, afinal de contas, os objects, eles podem vir sempre após o verbo ou após uma preposição. Ele não dá ênfase em quem realizou a ação, mas sim na ação que foi realizada, né? Então, ele não é o sujeito da frase, mas ele é um objeto da frase, tá? E isso a gente viu ali, ó, verbos e preposições, tá? Deixa eu até limpar isso aqui, porque tá com as coisas do nono B, que eu acabei de fazer. Então, eu vou só abrir o nosso aqui. O nosso, que eu digo assim, as respostas, porque agora a gente vai ter uns exercícios, e aí estariam com as respostas já para vocês, né? Pronto, vou compartilhar aqui de novo. Pronto, estão de novo enxergando os slides? Sim, não. Estão Sim. enxergando? Sim. Ah, então tá bom. Sim. Sim. Olha só, vamos lá. Página 166, pessoal. Então, a gente viu tudo aquilo e a gente vai fazer um exercício agora para colocar, né, fazer uma prática aí do que a gente está falando sobre isso. Na página 166, vocês têm inviting friends over, né? Então, é uma pessoa convidando os amigos para assistir o jogo de futebol, né? O jogo lá na sua casa. E aí tem um pequeno texto introdutório, mas o que nos interessa são as frases que tem abaixo. Now match the sentence. Eu quero que vocês tentem fazer só a letra A e B.
A letra A tem ali, Hey John, would you like to come to my place to watch the game? Então, alguém, né, a menina ali, que é a Ellen, no caso, convidou o John se ele gostaria de ir na casa dela assistir o jogo. Aí o John respondeu, Sorry, Ellen, I am afraid, I can't go, né? Eu sinto muito, eu não posso ir. E aí, como que ficaria esses discursos reportados, pessoal? Então, só a letra A e B. Vocês têm ali as lacunas embaixo. He agreed to go, she told him, John refused, she agreed, Ellen invited, he promised, she promised, he asked. Como que ficaria a letra A e a letra B como um discurso reportado? Tentem fazer para ver se vocês conseguem relacionar ali. Só esses dois para a gente conseguir, com esses dois a gente consegue dar sequência no conteúdo ali. Conseguiram? Podem colocar ali no chat, se tentaram, se conseguiram, se tiveram dúvidas, agora a gente vai fazer. Pessoal, voltando aqui então, né? Eu só pedi que vocês fizessem a letra A e a letra B. Eu vou botar aqui para poder colocar as respostas dessas duas. Então, letter A, né? A letra A era a Ellen convidando o John para ir assistir o jogo lá na casa dela, né? Então, foi o que eu falei para vocês. Aqui, só vou tirar aqui, tá muito ruim. Então, Hey John, would you like to come to my place to watch the game? Você gostaria de vir aqui ao meu lugar assistir o jogo? Vir aqui na minha casa assistir o jogo? Aí, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que dizer que ela o convidou, né, para ir assistir o jogo. Como é que eu vou dizer isso, né? Primeira coisa, está no presente a frase, né? Ela está convidando ele agora. Se ela está convidando e eu vou contar isso para alguém, eu tenho que dizer a Ellen convidou o John para ir à casa dela, né? Exatamente como eu faço no português. Então, o que eu tenho que relacionar aqui? Como que ficaria isto reportando alguém? Quem é que convidou? A Ellen. Então, Ellen. Qual é a palavra que eu uso para convite? Seria invitation. No passado, invited. Então, Ellen invited. Ellen convidou. Eu dei um passo para trás no tempo verbal, né? Ellen invited. Quem que a Ellen convidou? O John, né? Ela fala no início. Hey, John. Ou seja, Ellen invited John para fazer o quê? O que era? Para assistir o jogo na casa dela. Então, to, sempre aqui a gente trabalha com infinitivo. Então, to watch, o verbo, né? To watch the game. Para assistir o quê, né? O jogo na casa dela. Her house. Só a preposição ali. John to watch the game at, né? Que é uma preposição de lugar específico. At her house. Então, aqui eu tenho a letra A reportada, né?
Então, ela fez o convite, ela conversou com ele. John, would you like to come to my place to watch the game? Aí eu fui lá e contei para Bruna. Bruna, a Ellen convidou o John para assistir o jogo na casa dela. Como que eu vou falar isso em inglês? Ellen invited John to watch the game at her house. A Ellen convidou o John para assistir o jogo na casa dela, tá? Letra B, pessoal. Letra B, nós temos a resposta de John, se ele vai ou não. A letra B diz, sorry, Ellen, I'm afraid I can't go. Desculpe, Ellen, sinto muito, né? I can't go, eu não vou poder ir. Se ele não vai poder ir, eu tenho que dizer, então, que o John recusou o convite da Ellen, né? Então, ela convidou, e aí eu tenho que dizer, Bruna, o John recusou, não vai assistir o jogo na casa da Ellen, né? Então, como é que eu vou dizer isso? Eu vou dizer o John, né, que é a pessoa que recusou. Então, eu tenho a expressão refused, né? John refused, ele disse no presente que ele não ia. Eu estou contando que lá no passado, John disse que não vai ir no jogo, né? Recusou. John não vai poder ir, ele recusou o convite. John refused the invitation. Ou seja, o John recusou o convite, tá? Então, a gente sempre volta um tempo atrás, tá? A gente sempre dá um passinho atrás na frase. Se está no presente, ela vai para o passado. Se está no passado, vai para o present perfect. Se está no present perfect, ela vai para o past perfect. Que vocês vão descobrir o que é esse past perfect hoje, né? Até então, a gente só tinha trabalhado com present perfect, ok? Pessoal, conseguiram pegar aqui essas duas frasezinhas? Tentem fazer as outras ali. Se quiserem, eu posso colocar as respostas, né? Para depois vocês conferirem. Coloquem ali no chat ou falem o que vocês acharem melhor. Tá? Continuando, pessoal. O report speech, ele não se dá apenas com aquelas palavras que a gente viu até agora. A gente só viu com ask e com told. Ou seja, não é só com contar e com pedir, né? Como eu mostrei aqui. A gente pode convidar alguém, a gente pode prometer que vai fazer alguma coisa, a gente pode aceitar, a gente pode recusar, né? E é isso que a gente vê na página 1, na mesma página que a gente está fazendo exercícios, na página 166. O report speech, ele também pode ser utilizado como invite e promise, porque a pessoa pode convidar, pode prometer, pode aceitar ou não. E aí a gente tem exatamente essa frase que a gente leu agora ali, né? A Ellen convidando o John, onde ela fala aí, would you like to come to my house? Você gostaria de vir à minha casa? E aí eu tenho que reportar isso. No momento que eu vou reportar, eu vou colocar que a Ellen convidou alguém para ir na casa dela, né? Então a gente vai fazer a frase, a gente vai preencher aqui como reportar esse discurso para que ele fique com um discurso reportado, né? A gente contando para alguém. Vamos colocar uma caixinha de texto aqui. Ok. Então, would you like to come to my house? Então, a Ellen invited, lá no passado, né? Ellen invited them por quê? Porque aqui eu já estou referindo a todos eles, né? Porque se vocês lerem o texto ali, friends over, inviting friends over, vocês vão ver que ela convida várias pessoas para ir na casa dela, tá? Então, Ellen invited them to o quê? Ela convidou para ir, come, venha, vocês gostariam de vir à minha casa? Então, ela é inviting them to go to, por que to? Porque agora eu vou dizer para onde ela convidou que eles fossem. To her house, ok? Então, Ellen invited them to go to her house. Então, a Ellen convidou eles para ir à casa dela, tá? Lembrando que esse her house, her é o object de Ellen, né, de she, onde a gente viu na semana passada, a gente acabou de retomar esses objects, porque a gente utiliza bastante os objects pronouns, né, após o verbo, após a preposição. No caso aqui, estamos após a preposição, to her house, né? E aí, pessoal, a gente tem ali a tradução. Ellen convidou os amigos para irem até a casa dela. Perfeito.
Agora, virando a página na 167, a gente tem a continuação desse quadrinho amarelo, né? A continuação diz o seguinte, ela convidou e ela fala, I will make you some popcorn. Né? Ela está dizendo ali no futuro, eu vou fazer umas pipocas pra gente, né? E aí, como é que eu vou dizer isso? Que ela ficou de fazer uma coisa para mim, né? Então, eu posso usar outra expressão, que é o promise. Ellen promise. Ou seja, lá no passado, ó. Ela colocou I will make, dizendo esse will, ele quer dizer que foi uma decisão imediata. Então, eu vou fazer uma pipoca pra gente. Então, eu trouxe essa promessa dela para o passado. Ellen promise to... O que ela prometeu? To make, né? Fazer. Ela prometeu fazer. A quem? A quem que ela prometeu fazer? A eles, né? To make them. O que ela prometeu fazer? Some popcorn, tá? Pessoal, então ali temos o convite, a promessa dela. Ellen promised to make them some popcorn. A Ellen prometeu a eles fazer pipoca, né? E aí, gente, como é que isso vai acabar aparecendo lá na prova de vocês no dia 26 de novembro, né? Dia 26 de novembro já vou estar com meu pacotinho na mão. Não sei se vocês quiserem, depois posso mandar foto para vocês, mas eu vou deixar já a prova pronta, provavelmente colocada no plural. A princípio, a gente já tem uma pessoa que vai ficar no meu lugar, ainda não está 100% definido, mas eu vou já encaminhei o conteúdo das provas. Eu espero, né, poder fazer as provas, mas a princípio já está tudo encaminhado. Mas aí, pessoal, como que isso vai aparecer lá no dia 26 de novembro para vocês? Vai aparecer, pessoal, da seguinte maneira. Colocando uma frase, né? Observe a frase abaixo e marque a alternativa que tenha o seu discurso reportado, que tenha as regras do report speech. Então, vai ser exatamente como aquele exercício que a gente acabou de fazer ali na página 166, né? Eu tenho a frase onde, Hey John, would you like to come to my place to watch the game? Você gostaria de vir à minha casa assistir o jogo? Como que ficaria essa frase reportada? E aí vocês vão ter que olhar e analisar. Se a frase ali está no presente, como eu mostrei para vocês, eu estou contando ela no passado. Então, eu trouxe ela para dizer que invited, né? Ellen invited John para ir lá na sua casa. Então, ela invited them, aqui no caso são eles, to go to her house. Então, esta seria a alternativa certa, né? Prestem sempre atenção, pessoal, nas outras alternativas, porque vocês têm que trabalhar por eliminação. Então, olha aquela alternativa e diz, não, mas aqui não tem um reporter speech. Como não tem? Não tem uma dessas palavrinhas que a gente viu agora, não tem um objeto na frase, ou a frase está utilizando uma coisa que não existe, tá? Então, vocês têm que observar as opções que são dadas para vocês e irem por eliminação, até que sobre uma ou duas, né? Que a gente fique naquela dúvida para tentar descobrir, tá? Mas vai ser assim que vai aparecer. Vai aparecer uma frase, como que fica essa frase com um report speech, né? No discurso reportado. E aí vocês vão analisar as opções que vocês vão receber aí, assim, com alternativas. Eu sempre gosto de trabalhar com, no máximo, duas alternativas prováveis, e uma 100% correta e a outra com alguma coisa que também esteja faltando, tá? Então, prestem bem as alternativas, eu tenho certeza que vocês olhando, vocês vão conseguir fazer tranquilamente, tá? Gente, só que aí, eu falei para vocês agora há pouco que o report speech eu volto um tempo atrás, e aí eu falei que se tá no passado, vai para o present perfect. Se tá no present perfect, ele vai para o past perfect. Meu Deus, mais um tempo verbal? Mais um tempo verbal. Mas ele é mais fácil, mais simples do que os outros que a gente tem visto. Por quê? Porque ele não muda, independente do pronome pessoal que a gente vai trabalhar com ele, tá? A gente não vai ter alteração no pronome pessoal, no auxiliar, né? Diferente lá do present perfect, que a gente trabalha no passado, que a gente traz a ênfase para a ação e não de quando ela aconteceu, né? Porque se fosse trazer a ênfase para quando ela aconteceu, eu trabalharia com simple past. Então, o present perfect, que é aquele tempo verbal que nós estudamos no segundo trimestre, ele tem dois auxiliares, né? Ele tem o have e ele tem o has para a terceira pessoa do singular, né?
Neste tempo verbal, ele é um passado do passado. Como assim um passado do passado? Ele é um passado, uma ação no passado, que aconteceu antes de outra ação no passado, né? Então, é a mesma coisa que se eu pensar em português que quando eu cheguei em casa, a minha mãe já tinha saído. Ou seja, eu estou falando que quando eu cheguei foi no passado, né? Quando eu cheguei em casa, o que já tinha acontecido antes de eu chegar em casa? A minha mãe já havia saído. Então, ele é um passado do passado. Qual ação que aconteceu primeiro? A minha mãe ter saído. E a ação que aconteceu depois? Eu ter chego em casa. Então, quando eu cheguei em casa, a minha mãe já havia saído de casa. Para isso, pessoal, no inglês, a gente tem uma estrutura única para todos os pronomes. A gente não precisa se preocupar nesse momento se é he, se é she, se é you, se é they. Não. A gente tem 3 estruturas aí. Afirmativa, negativa e interrogativa, sendo usados os mesmos auxiliares. Ou seja, affirmative form, I have subject, que é o sujeito, plus had. Neste caso, o auxiliar do past perfect, ele passa para had, plus past participle. O verbo permanece eu tendo que descobrir se então no past participle. Como que eu vejo os verbos no past participle? Verbos irregulares, vocês vão ter lá na tabela de vocês, né? Na terceira coluna da tabela dos verbos irregulares. Verbos regulares, a gente aplica as mesmas regras do simple past. Então, eu vou colocar o D, vou colocar ED, vou colocar ED e assim por diante, né? Então, o que eu preciso fazer no past perfect? Simplesmente completar com had e o verbo no past participle eu já estou trazendo a minha frase para o past perfect, tá? A gente vai fazer uns exercícios agora, acho que vai ajudar bastante, mas é muito mais simples do que os outros tempos verbais, onde a gente tinha que cuidar, detalhes de sujeito, né? Qual era o pronome que estava sendo utilizado, se era have, se era has, mas enfim. Afirmativa tem essa estrutura. Negativa, acrescento not, né? Então, had mais not. E aí a gente tem a forma contraída também, que a gente utiliza o hadn't, que é o H-A-D-N apóstrofe T. Hadn't, mais o verbo no past participle. E para fazer perguntas, a gente trabalha sempre com a mesma lógica no inglês, a gente inverte a posição do auxiliar, do verbo com o pronome. Então, vem primeiro o had, né? Para depois vir o verbo no past participle, ok? Tem aqui também, pessoal, outros exemplos, né? Quando a gente usa, então, eu já falei que a gente usa o past perfect para me remeter a uma ação que aconteceu antes de outra no passado. Então, John had gone out, ou seja, o John já tinha saído when his wife arrived in the office, quando a sua mãe chegou no escritório. Então, bem parecido com a frase que eu dei exemplo. Quando eu cheguei em casa, a minha mãe já havia saído. Nesse caso, John had gone out, o John já tinha saído, when his wife, quando a sua esposa, arrived in the office, quando a sua esposa chegou no escritório. Ou seja, qual a ação que aconteceu primeiro? John had gone out, o John havia saído. Quando a sua esposa chegou, né? Então, a ação do passado, a esposa chegou, mas o John já havia saído, tá? Julia had never been to an opera before last night. A Júlia nunca havia estado numa ópera antes daquela noite, tá? Então, alguma coisa que aconteceu que nunca ela havia feito ainda em nenhum momento, tá? Então, é essa lógica que a gente tem que ter do past perfect. É uma ação que aconteceu no passado antes de outra, né? E agora vocês vão ver nos exercícios o porquê disso. Na página 175, gente, vocês têm a explicação melhor disso aqui, tá? Vocês têm, lá já na segunda unidade do caderno 3, a gente tem esse quadrinho que explica o past perfect. Usamos o past perfect, que é nada mais que utilizar o had mais o verbo no past participle, para indicar que uma ação aconteceu antes de outra. Observe. She didn't pay the bill because her father had already
paid it. Ou seja, ela não pagou a conta porque o pai dela já havia pago. Ou seja, ela tinha que pagar uma conta, ela não pagou a conta porque o pai já havia realizado a ação no passado antes de outra, né? Então é isso, essa lógica que a gente tem que trabalhar, que é uma ação que aconteceu antes do que eu estou contando, tá? Na página 177, pessoal, agora vai ficar melhor. A gente tem uns exercícios. Então, eu vou fazer a letra A e vou deixar com que vocês façam a letra B para mim ali. Letra A, pessoal, vocês têm que completar esse exercício número 1 da página 177 usando o Past Perfect. Como que eu uso o Past Perfect? Acabei de dizer, lembra? Eu tenho que usar o had como auxiliar para qualquer pronome pessoal e me preocupar com o verbo no Past Participle. Como me preocupar? Verbo regular, aplico regras do Simple Past para verbo regular. Verbo irregular, observo na minha tabela de verbos irregulares, né? Então, letter A. When I saw what she. É she, é terceira pessoa do singular. Tem que mudar o auxiliar? Não, eu só tenho que me preocupar em colocar o had, né? Porque eu estou trabalhando com past perfect. O verbo é do. O verbo do é um verbo irregular. Então, para trabalhar com past participle, ele vem para done. Então, when I saw what she had done, I started to cry. Então, quando eu vi o que ela tinha feito, eu comecei a chorar. Tudo no passado. Então, quando eu vi lá, ou seja, eu vi primeiro, né, o que ela fez, para depois eu começar a chorar, lá no passado, tá? Então, preencham para mim a letra B, por favor. A letra B fica: when we got to the theater, the concert, start é o verbo que vocês devem colocar para o past participle. So, they didn't let us in, né? Então, agora vocês podem preencher a letra B, por favor. Podem colocar ali no chat, ok? Pessoal, podem fazer a B e a C e eu vou pegar uma água, que eu não estou me sentindo muito bem. Me deu uma tontura. Já retorno. Deu. Passou. Só já dar uma caminhada, já voltei. Pronto? Coloquem ali no chat as respostas. Had started. Perfeito. E a letra C? Letra B certíssima, Ana. Então, por que certo? Eu vou completar com had. Start é um verbo regular. Então, se ele é um verbo regular, ele não se encaixou em nenhuma das regras que eu não coloquei o ED no final, desculpa, não tirei Y, né, não dobrei consoante, então só acrescentei o ED. Agora, a letra C, o forgot é no passado. No past participle, né, que é a terceira coluna, ele vem para forgotten. Igual a gente tem o seen, a gente tem o been, né? Então, se tu olhar isso, é porque tu não deve estar com a tua tabela aí do ladinho. Se tu olhar, tu ia ver o verbo no past participle do forget, que é o verbo no infinitivo, forgot no simple past e forgetting no past participle. Então, tu preencheu certo, a letra B eu já te disse que estava certo, a letra C, had, só o verbo, então, que tu tem que confirmar, que é desta maneira aqui, forgotten, ok? Perfeito. Pessoal, façam o resto, né, porque a estrutura é a mesma, preenche com had e coloca o verbo no past participle. Preenche com had, coloca o verbo no past participle, tá?
Próximo exercício, pessoal, na mesma imagem aqui, a gente tem o exercício número 2. Underline the action that happened first. Ou seja, eu falei que o past participle trabalha com ações que aconteceram antes de outra ação. Então, a gente tem que conseguir identificar qual ação que aconteceu primeiro, né? Então, a letra A e B, por favor, vocês podem fazer. Nick forgot his key. He couldn't get in. Então, o Nick esqueceu suas chaves, ele não conseguiu entrar. Jane went to the police. Someone stole her bike. A Jane foi à polícia, alguém roubou a sua bicicleta. Sublinhe as ações que aconteceram primeiro. Claro que vocês vão sublinhar e vão me colocar ali no chat na letra A e B. Qual a ação que aconteceu primeiro em cada uma delas, por favor? Estamos finalizando. Peço que não saiam, porque eu vou conferir quem está em aula, tá? Vou só passar agora mais o tema para vocês e só. Qual ação aconteceu primeiro? Na letra A e na letra B. Na letra A, pessoal, Nick forgot his key ou he couldn't get in? O que aconteceu primeiro? Bom, vamos fazer aqui então, já que ninguém se manifestou, vamos fazer aqui. Estão ainda visualizando os slides? Estão, né? Aqui. Bom, vou colocar minha caixinha de texto aqui. Letra A. A frase é Nick forgot his key. Ou seja, ele esqueceu as chaves. He couldn't get in. Ele não pôde entrar. Então, a ação que aconteceu primeiro foi ele ter esquecido as chaves. Por consequência dele ter esquecido as chaves, ele não conseguiu entrar. Então, Nick forgot. Era só essa que vocês tinham que sublinhar, né? His key. Essa que vocês deviam sublinhar. Na letra B, Jenny went to the police. A Jenny foi à polícia. Someone stole her bike. Alguém roubou a bicicleta dela. Então, para ela ter ido à polícia, alguma coisa aconteceu antes. Que foi que alguém, someone, stole her bike, tá? Essa é a lógica que vocês têm que identificar. Qual a ação que aconteceu primeiro para que vocês consigam identificar o past perfect. Por quê? Porque no exercício de baixo, pessoal, vocês podem exercitar a utilização desse past perfect trazendo as frases para ela, porque vocês têm que descobrir primeiro o que aconteceu, que vocês já marcaram nesse exercício. Então, se vocês olharem ali o exercício 3, vocês têm que reescrever as frases utilizando o past perfect. Então, no momento que eu marco o que aconteceu primeiro, eu sei a frase que eu vou utilizar no past perfect, né? E aí eu tenho assim, digamos que eu vou fazer a letra A, né? Ele esqueceu as chaves, por isso ele não conseguiu entrar. Então, eu vou colocar ali, ó. He couldn't get in. Eu posso colocar o he ou posso colocar um Nick. Tanto faz, tá? Então, colocando aqui o número 3, a letra A, fazendo essa frase no past perfect. Vou colocar que o Nick esqueceu, não conseguiu entrar. Nick couldn't get in. Ele não conseguiu entrar. Por que ele não conseguiu entrar? Because he, aí eu posso colocar o he, ou poderia inverter, poderia dizer he couldn't get in because Nick
E aí eu vou trazer para o past perfect, né? Então, he had. O verbo é forgot. A gente acabou de ver que o forgot no past participle, ele vem para forgotten, né? Então, because he had forgotten his skill. Ok? Então, aqui eu consegui, identificando o que aconteceu primeiro, saber onde eu ia utilizar o past perfect, né? Ou seja, Nick couldn't get in because he had forgotten his skill. Ele não conseguiu entrar porque ele esqueceu a chave dele, tá? Pessoal, o que fica para vocês fazerem? Terminar esses exercícios, tanto o 1, 2 e o 3, e o número 4 da mesma página, porque o número 4 vocês têm que ler o texto ali e decidir entre past perfect ou entre objeto ou sujeito, tá? Então, toda a página 177 fica o exercício 1, 2 e 3, e também na seção do homework fica o exercício número 4, tá? Então, isso que nós ficamos para a nossa próxima aula. Dúvidas, pessoal? Como é que está? Deixa eu fazer a chamada aqui para ver como é que estamos agora de presença. Vou interromper a gravação, porque aí a chamada a gente não precisa dar com ela gravada.